Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva em sua paz, que sintamos a presença dos amigos espirituais, a iluminarem a nossa mente, o nosso coração, para que aqui possamos recolher os recursos que nos fortalecem, que nos inspiram para a caminhada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite para aqui estar, revendo corações amigos, corações queridos, nesta noite chuvosa, mas acolhedora, em que aqui sentimos verdadeiramente o calor da fraternidade, o calor com que o Evangelho e o Espiritismo acolhem o nosso coração, preenchendo-o de esperança e de estímulo para que possamos avançar. E a nossa reflexão nesta noite gira em torno justamente daquele que é para nós a luz de nossos caminhos, a luz do mundo, a luz dos séculos. Vamos falar sobre o Divino Mestre, nas lições imperecíveis do seu Evangelho. Hoje, recorrendo a uma de suas parábolas, essas singelas histórias de tamanhos diversos, mas todas elas com uma riqueza que estamos ainda por descobrir, em especial quando temos os recursos do Espiritismo que nos ajuda a ir ainda mais fundo no entendimento dessas lições. Como sabemos, ao longo do Evangelho, temos várias parábolas de Jesus, muitas delas presentes em mais de um Evangelho, algumas outras presentes apenas em um dos Evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de Lucas tem essa característica particular de trazer algumas parábolas que somente nele estão presentes, como o caso da parábola do filho pródigo, parábola do bom samaritano. São parábolas que se encontram apenas no Evangelho de Lucas, que nesse sentido se torna muito rico para nós, trazendo-nos essas histórias de grande profundidade e que a gente vai descobrindo aos poucos ao longo dos séculos. Porque o entendimento do Evangelho não é um projeto para uma encarnação apenas. Temos tido contato com o Evangelho já há muitas encarnações e ainda estamos com ele aprendendo, estamos ainda desbravando esse país a ser descoberto, como um dia definiu o próprio Gamaliel ao seu pupilo, Saulo, à época, dizendo que o Evangelho é a terra da promissão, a ser descoberta, a ser conquistada, passo a passo. E é o que temos feito ao longo já de muitas encarnações. E é o que precisamos investir, no que precisamos investir, para que consigamos cada vez mais, em extraindo esses recursos, alcançar a finalidade maior de nossas vidas, que é nos conformar àquilo que dele podemos extrair. Fazer da nossa vida conforme a vida de Jesus. Eis o segredo, eis o roteiro seguro para a felicidade, para a paz, para a evolução. E a parábola que nós vamos tomar como base de referência hoje é uma dessas parábolas exclusivas do Evangelho de Lucas. A parábola do filho pródigo é denominada por alguns dos estudiosos, ou muitos dos estudiosos, como o Evangelho dentro do Evangelho, a expressar a importância dessa parábola que Lucas nos traz. A que nos traz hoje, também exclusiva de Lucas, ou aqui iremos abordar hoje, também tem chamado a atenção dos estudiosos, mas de uma maneira um pouco diferente em relação à do filho pródigo, embora existam consonâncias, embora existam correlações entre elas. Mas se a parábola do filho pródigo tem sido tomada como o Evangelho dentro do Evangelho, tal a sua magnitude, tal a síntese que ela faz de toda a proposta do Evangelho, a misericórdia de Deus, a atuação do Cristo junto à humanidade, o arrependimento da criatura que volta então em busca de seu Pai, se ela tem sido chamada de o Evangelho dentro do Evangelho, essa parábola que vamos analisar hoje tem sido talvez um dos maiores desafios dos estudiosos ao longo dos séculos. Por isso, muitos chegam a considerá-la a mais difícil, a mais complexa, a mais desafiadora em termos de compreensão do que Jesus ali está expressando. Porque, numa análise superficial, numa análise mais imediatista, parece que o mestre, nessa parábola, nesta orientação que nos traz, chega mesmo a louvar
posturas ou atitudes que não seriam assim tão dignas, tão louváveis. A gente vai mergulhar aqui na parábola para entender o que estamos querendo dizer. Claro, faremos essa jornada de entendimento, de compreensão, sem qualquer pretensão de esgotá-la. Pela sua própria complexidade, poderíamos, sem sombra de dúvidas, ficar uma tarde inteira a debater sobre ela, um seminário completo, analisando parte a parte, frase a frase, versículo a versículo. Aqui nós vamos trazer uma perspectiva e, dessa perspectiva, buscar alguns recursos de entendimento que nos enriqueçam a caminhada, que nos tragam mais elementos de discernimento, de compreensão da vida, dos nossos deveres. Vamos selecionar alguns pontos específicos, algumas expressões para desenvolver, deixando a cada coração o trabalho subsequente e contínuo de ir se aprofundando nessa jornada, nessa busca de entendimento. Então, sempre que temos proposto essas análises ou essas abordagens em torno do Evangelho do Mestre, temos feito questão de frisar esse aspecto, de que não estamos aqui a apresentar uma interpretação definitiva, estamos a apresentar alguns elementos de reflexão em torno da parábola, porque sempre gostamos de usar esse símbolo. Cada lição de Jesus não é senão um diamante, que apresenta em si muitas faces, todas elas complementando-se entre si, harmônicas entre si, mas a serem analisadas em particular, a serem descobertas, a serem vislumbradas em particular. Então é o que nós vamos buscar fazer aqui nessa noite, claro, recorrendo sempre também ao auxílio do Espiritismo para nos auxiliar na compreensão. Primeiramente eu vou ler a parábola para que depois a gente venha destacando alguns pontos que julgamos importantes e que se conectam, por óbvio, com a nossa vivência hoje. Sempre que nos propomos a estudar o Evangelho de Jesus, a meta é essa. Não simplesmente entender a fala do Mestre ou as cenas e as circunstâncias que ali são expressas naquele contexto ou em outros tempos já remotos. Claro, buscamos o entendimento do contexto em que aquilo se deu ou foi expresso como chave de entendimento, mas justamente para alcançarmos aquilo da lição que não está preso naquele tempo ou naquele contexto, aquilo da lição que é atemporal, que fala ao espírito imortal e que, portanto, alcança a cada um de nós hoje, onde estamos, como vivemos, com os desafios que nos estão propostos. Então, a meta, sempre no estudo do Evangelho, é conectar o nosso coração à realidade, à verdade dessas lições imortais de Jesus, identificando-nos com os personagens, com as situações vividas e com as orientações que o Mestre traz como respostas às nossas indagações, como roteiros ante as nossas dúvidas quanto à caminhada, quanto o caminho pelo qual seguir. Então, no Evangelho de Lucas, como havíamos mencionado, no capítulo de número 16, versículos de 1 em diante, até o versículo 13, geralmente é a divisão aqui que se propõe para essa passagem, nós encontramos a parábola que foi denominada parábola do administrador infiel, ou parábola do mordomo infiel, do mordomo desonesto. São vários os nomes, a depender da tradução que venhamos utilizar das Escrituras. Fiquemos aqui com essa do administrador infiel, daí o título que propusemos. E na tradução de João Ferreira de Almeida está dito: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, um administrador. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, ou da tua administração, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, porque quando for desapossado da mordomia, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas.
E chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esta é a parábola. Como vemos, uma parábola longa, por isso já mencionamos, poderíamos facilmente nos dedicar a estudá-la por uma tarde, por um seminário inteiro. Não será a nossa proposta aqui. Faremos alguns recortes de pontos ou aspectos que julgamos centrais aqui para a nossa edificação. Além de ser uma parábola longa, logo a gente se depara também com as complexidades do contexto, com as expressões, com as próprias cenas e acontecimentos que são aqui descritas e que são muito distantes de nós, da nossa realidade hoje no Ocidente. Então a gente poderia também dedicar um longo tempo a analisar as questões contextuais, entendendo como se dava essa relação entre um senhor de terras naquela época e o administrador que administrava as suas terras, e que, por meio dessa administração, poderia ali, talvez, usurpar recursos, exigindo daqueles que eram usufrutuários das terras alugadas maiores valores do que os valores reais, digamos assim. A gente poderia entrar em vários meandros, mas nós vamos buscar aqui, sobretudo, um entendimento espiritual da passagem. Sem menosprezar, claro, esse entendimento contextual, mas buscando o cerne, o sentido profundo. Por quê? Se nós nos detivermos apenas num aspecto mais literal da parábola, ela soa de fato muito estranha. A postura do indivíduo aqui não soa das mais corretas. Ele, fazendo alguma coisa de errado ali, é descoberto, e para tentar corrigir aquilo que se desenhava, a perda da mordomia, da administração, dos recursos, ele atua também de maneira desonesta com o Senhor das terras, diminuindo, entre aspas, as dívidas daqueles que deviam ao seu Senhor. E Jesus, no entanto, parece louvar esse comportamento, parece exaltá-lo. Como vemos no versículo de número 9, ou melhor, no versículo anterior, versículo número 8, e louvou aquele senhor, um injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. A gente já vai, naturalmente, identificando aqui o Senhor, personagem da parábola, seja com Deus, seja com Jesus, que na Terra, de certo modo, é o Senhor dos destinos, o Senhor da evolução, da coordenação de todos os processos evolutivos neste planeta. E, no entanto, ele parece exaltar a postura desse mordomo injusto, ou desse mordomo desonesto, desse administrador que fraudou ali, buscando manter as suas conveniências, manter o seu cargo, ou pelo menos aproveitar o que ainda tinha de status e de influência para conseguir interesses, para conseguir benefícios mais adiante. Por isso o desafio dessa parábola. Muitos estudiosos ao longo dos séculos têm se debruçado sobre ela, tentando explicar o que Jesus estava exaltando aqui. Não estaria Jesus transigindo com o mal, com a fraude, com a desonestidade, ao destacar a postura desse indivíduo? Mas isso soa para nós mais chocante,
mais impactante se nos detemos apenas no entendimento material da parábola, pensando em termos de negócios do mundo, em termos de trocas, de finanças, de contabilidade do mundo. Mas a gente vai ver quando transpomos a lição para as realidades do Espírito, para os mecanismos de interação entre o Criador e as criaturas, e entre as criaturas entre si, a gente vai vendo que tudo vai começando a ganhar um sentido e de muita beleza, um convite profundo, na verdade, a todos nós. Para começarmos, no entanto, a entender o sentido espiritual da parábola, é preciso nos identifiquemos com os personagens, ou é preciso entendamos um aspecto fundamental. O que nós possuímos na terra? O que de fato é nosso? Poderíamos recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Inclusive, essa parábola conclui-se com essa fala de Jesus. Quando a gente vai lá no item A Verdadeira Propriedade, números 9 e 10 desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos algumas lições fundamentais, uma do Espírito Pascal, outra de um Espírito Protetor, que não assina o nome propriamente, apenas uma inicial, M, em que eles nos falam ou nos trazem um conceito-chave para o entendimento dessa parábola, que fará a primeira vinculação de cada um de nós com ela, com a história que aqui está sendo contada, e, por conseguinte, com as lições que Jesus transmite nesta parábola. Dirá o Espírito Lázaro, ou melhor, o Espírito Pascal, assim como esse Espírito M, Espírito Protetor, que, em verdade, cada um de nós, os que aqui estamos encarnados, nada possuímos o que diga respeito ao nosso corpo, do que diga respeito ao tempo, à matéria. Não somos senão usufrutuários dos bens que nos são transitoriamente emprestados por Deus. Todo espírito na matéria recebe recursos do Criador, a começar pelo próprio corpo no qual está encarnado, para que por meio desses recursos que lhe são emprestados, do qual ou dos quais é usufrutuário, possa ele evoluir. Mais cedo ou tarde, será chamado a restituir esses recursos a quem de fato pertencem, ao Criador, à sua lei, à sua criação. Dirá Pascal, definindo a verdadeira propriedade: nada daquilo que diz respeito ao corpo, apenas aquilo que diz respeito ao espírito. Eis a verdadeira propriedade. O que são conquistas sentimentais do ser, conquistas intelectuais do ser, essas são propriedades suas, que não mais lhes serão tomadas, nem pelo tempo, nem por circunstância alguma, porque se incorporaram já ao que ele é, espírito imortal. No entanto, tudo mais que está fora de si não é senão empréstimo, não são senão bens que somos chamados a administrar. Nesse sentido, portanto, todos nós somos administradores daquele que é o mais rico de todos os senhores, dono de tudo que há, nosso Pai, representado na terra por Jesus, quem fecha em suas mãos o cetro da governança deste planeta e que define, que legisla sobre os destinos de todos os que aqui estamos. Mas, em verdade, nessa composição, cada um de nós não passamos senão de administradores temporários dos bens, das possibilidades que Deus nos ofertou. E analisando a história da humanidade, a história de cada um de nós nesta encarnação ou nas pregressas, poderíamos dizer que temos sido fiéis administradores? Justos administradores do que nos tem sido concedido? Temos zelado, assim, de maneira correta, de maneira equilibrada pelo nosso corpo, pelo nosso tempo?
pelas oportunidades, possibilidades, relações que a vida material nos confere. Ou, em geral, ou em muitas circunstâncias, temos malbaratado o tempo, a oportunidade, o corpo, os recursos que de Deus recebemos. Veja como a parábola começa a fazer mais sentido para nós. Ao invés de estarmos a falar de um administrador desonesto, fraudulento, de que Jesus se serve naqueles tempos para trazer a lição, de repente estamos a falar de nós. Espíritos que temos sido mordomos infiéis. Administradores infiéis do quanto o Senhor tem nos conferido. Esse é o primeiro entendimento-chave. E Emmanuel vem em nosso auxílio corroborando esse entendimento, essa compreensão, numa mensagem que se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 75, intitulada Administração, em que ele comenta justamente o versículo 2 da parábola, em que o Senhor chama aquele administrador infiel e diz para ele: dá conta de tua administração. Em outras palavras, presta contas. Não é o que se faz, não é o que vive todo espírito em deixando o corpo. Não é o que os próprios espíritos voltam a nos dizer das realidades do além, que em chegando na alfândega do mundo espiritual, a consciência lhes pediu contas daquilo que dos bens no mundo fizeram, dos empréstimos de Deus fizeram. Então, em verdade, todos nós, mais cedo ou mais tarde, pode estar mais próximo do que imaginamos, ouviremos no âmago da consciência esse imperativo da vida: dá conta de tua administração. Que fizeste do teu corpo, que fizeste do teu tempo, que fizeste dos teus filhos, que fizeste da tua profissão, que fizeste dos teus recursos monetários. E estaremos nós de consciência plenamente tranquila? Administradores fidelíssimos na administração desses recursos? Então, a lição começa a nos alcançar. E é isso que Emmanuel vai comentar nesta mensagem, dizendo que quando o Senhor fala dá conta de tua administração, ele não se refere somente àqueles que no mundo tiveram posições ou cargos administrativos, daqueles que ocuparam algum cargo no governo, no legislativo, daqueles que administraram um centro espírita ou uma empresa, daqueles que tiveram maiores posses. Não é somente a estes que será dito dá conta de tua administração. Mesmo a mais singela das criaturas, no mais recôndito canto deste mundo, a ele também se dirá: dá conta de tua administração. Ainda que não tivesse recurso monetário algum, influência política ou status de qualquer natureza, tinha ele o corpo, tinha ele o tempo, tinha ele a saúde, tinha ele pessoas junto de si, teve ele muitas oportunidades. E disso precisará prestar contas. Por isso, Emmanuel comenta, em determinado momento da mensagem, cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos, de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. Vejamos, tudo isto está sob a nossa administração. Que destinação temos dado a tantos recursos, a tantas possibilidades, que uso temos dado disso? A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento
é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Veja como cresce aos nossos olhos e ao nosso entendimento a nossa noção de responsabilidade, de compromisso para com esse Senhor rico, o mais rico de todos, o Criador, que dá a cada um de nós, por misericórdia, a possibilidade de operar com Ele, de administrar uma parte, uma parcela de suas riquezas. Por isso, Emmanuel conclui nesta mensagem: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho. Vela por tua tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Presta contas de tua administração. Então a gente já começa a entender pelo sentido espiritual essa lição, que ela dirige-se especialmente, diretamente a cada um de nós. Os que já estamos conscientes de quantos patrimônios estão depositados em nossos caminhos, em nosso coração, em nossa mente, e que nos compete então manejar adequadamente para que possamos conquistar as verdadeiras posses. Porque essa é uma ideia que perpassa também a parábola. Recebemos do Senhor recursos que não são nossos, para que, em os administrando adequadamente, consigamos recursos efetivos, propriedades efetivas de nosso ser, que não mais nos serão tomadas. Mas, em geral, como o administrador ou o mordomo da parábola, temos sido, ao longo dos séculos, muito desatentos na aplicação desses recursos. Temos sido infiéis, isto é, não utilizando esses recursos conforme propõe o Senhor ou a sua lei. Utilizamos esses recursos para fins do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas ilusões, dos prazeres desequilibrantes. E aí vamos colhendo decepções, desilusões, o chamado da consciência por meio da própria culpa que surge dentro de nós, bem como também por meio do processo da desencarnação que nos faz lidar com a realidade do que fizemos ou deixamos de fazer. Tudo isso vai nos despertando para que a partir de um momento possamos utilizar melhor esses recursos, essa administração. E aí que entra talvez a parte mais difícil de entendimento da parábola, que é a atitude que o administrador passa a ter uma vez que reconhece o quanto tem sido desatento aos recursos que do Senhor recebeu. O quanto tem sido infiel na administração desses recursos. Percebe ele uma proposta, estabelece ele uma atitude, um roteiro. Bem, vou voltar-me aos meus irmãos, aos que devem ao Senhor, buscando, de alguma maneira, aliviar-lhes, diminuir-lhes as dívidas, para que depois possa contar com o auxílio deles mais adiante. Pode parecer um movimento de puro interesse pessoal, né? Para manter as minhas conveniências, engano o meu Senhor, conquisto ali alguma simpatia com eles para que depois eles possam me ajudar mais à frente. Mas, num sentido espiritual, esse gesto dele pode ter uma significação completamente diversa. Porque uma vez que nós percebemos o quanto o que nós temos até aqui é muito mais produto da misericórdia do que da verdadeira justiça, o quanto, quando nós percebemos que tudo o que nós já conquistamos até aqui foi muito mais em decorrência da misericórdia divina, quando, mesmo sem ter merecimento, nos dava ela possibilidades de atuar, de servir, de realizar, é quando a gente vai percebendo isso que a gente passa a pensar de uma outra maneira. Bom, se eu tenho recebido tanto, se o alto tem aliviado tanto para mim, tem sido tão misericordioso, por que eu não posso me voltar também aos meus irmãos buscando diminuir-lhes as provas, os fardos,
Já que somos todos devedores, por que não tentar diminuir também as dores, os fardos, as lutas de meus irmãos, para que assim conquistemos a possibilidade de auxiliarmos uns aos outros, para que assim nos enriqueçamos da fraternidade, da amizade, que são a verdadeira e a legítima riqueza do Espírito? Então, aquele movimento dele de repente começar a voltar-se aos seus irmãos, buscando indagar, olha, quanto deves, e buscando minorar-lhe as dívidas, ou minorar-lhes as dívidas, numa análise superficial pode ser entendido como uma atitude completamente equivocada, mas numa análise espiritual pode ser compreendida como aquele coração que, vendo o quanto tem recebido da misericórdia, o quanto tem sido amparado quando ainda não tem merecimento, volta-se então para seus irmãos buscando diminuir-lhes também os fardos, as provas e as lutas. O que nos faz recordar uma passagem que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Quando Kardec pergunta aos espíritos assim, deve-se pôr termo às provas do próximo? Porque ele argumenta que alguns tinham o seguinte entendimento, bom, se o indivíduo deve à justiça divina, e se ele está passando por essa prova ou por essa expiação, então não nos cabe intervir, afinal de contas ele está se ajustando com a justiça divina. Naquela visão extremamente rigorista da justiça divina, né? Números frios. Se ele deve tanto, então que ele passe por isso. E não me cabe minorar essa experiência, afinal de contas, se ele está passando é porque ele deve. Kardec diz que alguns espíritos raciocinavam mais ou menos nesses termos. E é então que um benfeitor espiritual, Bernardino, traz uma consideração muito interessante, dizendo o seguinte, Kardec pergunta, deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Não vou ler toda a resposta, apenas um trecho aqui. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que Deus lhes traçou. Dar-se-á, porém, conheceis esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou qual dos vossos irmãos não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então olha como esse entendimento encaixa-se perfeitamente na compreensão da parábola, quando aquele indivíduo agora, reconhecendo o quanto tem recebido pela misericórdia do Senhor, sem que de fato ainda tenha merecimento para tanto, ou nós acreditamos que o Espiritismo em nossas vidas seja puro merecimento, ou nós acreditamos que as facilidades que temos na presente encarnação sejam puro merecimento. Quando a gente passa a entender que na verdade são expressões da misericórdia, são riquezas da injustiça, digamos assim, porque não são frutos da plena justiça, ainda não fizemos tanto por merecer. Por meio das riquezas da injustiça, a gente se propõe a diminuir as dores, os fardos, as dívidas de nossos irmãos. Como? Espargindo o consolo, o acolhimento, a orientação, que muitas vezes lhes tocarão o coração e farão de uma prova, de uma expiação dolorosíssima, algo muito mais suportável. Evitarão que entrem ou que enveredem por caminhos de revolta, de rebeldia, de desequilíbrio ou de perturbação, nos quais se complicarão ainda mais perante a contabilidade divina.
em compartilhando o quanto já temos recebido da misericórdia do alto com eles, vamos lhes, de alguma maneira, minorando as dores, os sofrimentos, os fardos, as dívidas. E é por meio desse gesto de solidariedade, digamos assim, de sair de si, que a gente vai, como diz Jesus na parábola, conquistando verdadeiras riquezas. Entre elas, talvez a maior de todas, a da amizade. A dos corações que a nós se vinculam e que serão depois os corações a nos auxiliar. Quando amparamos um irmão que está em uma expiação dolorosa, ou aquele que se equivocou em queda moral, estendemos-lhes a mão, estamos não só, de alguma maneira, conquistando-lhe simpatia, mas também dos seus benfeitores. E esses corações serão muitas vezes os que nos auxiliarão mais adiante quando nós estivermos em situação pior, mais desafiadora. É nesse sentido a frase de Jesus, que o amor vai cobrindo as multidões de pecados que ainda trazemos, porque na presença do amor, o coração que tinha uma prova imensa por viver, uma expiação muito dolorosa, se na presença do amor ele já se torna mais brando, mais resignado, mais humilde, a prova não precisará ser mais tão desafiadora, tão ríspida, tão dolorosa, para ele, para nós também. Se outrora muito insensíveis, muito endurecidos, muito egoístas, precisávamos ou precisaríamos de provas ásperas para o despertamento, se para o amor vamos despertando, buscando aliviar os fardos de nossos irmãos, já nos fazemos mais suscetíveis ao aprendizado. E por isso a experiência que talvez seria imensamente difícil ou dolorosa, não precisa mais ser tão enérgica, porque pelo amor já liquidamos parte do desvio da lei. Por isso o amor vai cobrindo a multidão de pecados, porque ele vai fazendo com que o espírito alcance a finalidade, que é sempre a da sua educação ou reeducação. Afastamos-nos da lei, criamos mecanismos, dores, expiações, decepções que visam trazer-nos de volta ao equilíbrio com a lei. Quanto mais renitentes, quanto mais orgulhosos, quanto mais empedernidos, mais firmemente se manifesta a justiça divina. Mas quanto mais despertamos previamente pelo amor, menos enérgica precisará ser a justiça em nossos caminhos. Assim também nos caminhos de nossos irmãos. Se pelo auxílio fraterno os ajudamos a compreender como Deus, como a vida opera. Por isso, Emmanuel, ao comentar esse aspecto específico da orientação que Jesus traz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, ele nos traz duas mensagens que são profundamente elucidativas e que, a nosso ver, captam e transmitem para nós a essência mais profunda dessa parábola. A primeira delas está no livro Pão Nosso, capítulo de número 111, em que Emmanuel comenta o versículo de número 9, como já mencionamos, a orientação de Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E Emmanuel diz assim, se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. O que Emmanuel está dizendo? Se a gente lançasse um olhar mais amplo para o nosso passado, veríamos que a maioria dos recursos que nos favorecem hoje, de facilidades, de conhecimentos, não são fruto do nosso merecimento pretérito, mas sim da pura misericórdia que, apesar de ainda não termos nos dedicado tanto quanto seria de se esperar, segue nos amparando, nos ofertando os recursos para que venhamos a nos fazer dignos do quanto temos recebido. Porque a misericórdia chega antes. A misericórdia é a que pega o espírito imerso nas sombras de si mesmo e lhe dá uma nova oportunidade na matéria. É a misericórdia, é o amor misericordioso de um pai, de uma mãe espiritual que se propõe a reencarnar com aquele espírito para ensiná-lo novamente os caminhos de Deus.
quando ele nada fez por merecer. Pelo contrário, tem a ofertar, por ora, apenas a necessidade. Mas é assim que a misericórdia opera. Quando Lívia se propõe a reencarnar com Públio Lentulus, não era por merecimento dele, era por necessidade dele. Quando Alcione se propõe a voltar ao mundo, vinda lá de Sírios para reencarnar naquele grupo familiar, não era por merecimento deles, mas por necessidade. E tiveram a possibilidade de conviver com a riqueza daquele amor, mas que não era uma riqueza oriunda ainda da justiça, riquezas da injustiça, ou frutos da misericórdia de Deus, para que aprendamos a ser justos, para que um dia tenhamos, de fato, feito por merecer. Eu me lembro de uma descrição de uma companheira espírita. Certa vez ela falava de uma experiência que viveu após um acidente. Ela que era espírita, se não me engano, desde a infância ou desde a juventude, mas estava, de certo modo, afastada, desconectada daquilo, daquelas buscas. Quando então ela sofre um acidente muito grave de trânsito, né? Uma poça ali de óleo, ela perde o controle do carro, capota e corria risco de desencarnar. Mas ela relata que durante o processo ela teve a nítida percepção de estar desdobrada do corpo físico, enquanto seu corpo era levado ali para o hospital, né, para que pudesse ser tratado dentro das possibilidades da medicina terrena. Ela se vê no mundo espiritual, amparada por enfermeiros espirituais, adentrando um hospital, em alguma colônia, né, em alguma cidade espiritual. Ela até descreve as paredes translúcidas, o teto transparente que lhe permitia ver, né, o céu, as estrelas. E ela, quando vivia essa experiência, ela se lembra de sentir tanto carinho, tanto acolhimento, tanta misericórdia, que ela pensou consigo: mas o que eu fiz por merecer? E é então que ela ouve uma voz de algum benfeitor que ali estava, que lhe diz: é justamente isso, minha filha, você ainda não fez. Toda essa misericórdia é justamente para lhe dar a chance de fazer, para depois poder sentir no coração aquela sensação do dever cumprido e de que o que agora a gente pode viver e experienciar é fruto de conquista, de esforço nosso. Mas por ora a gente conta com a misericórdia justamente por ainda não termos feito. É justamente por isso, tanto carinho, minha filha, tanta misericórdia, porque você ainda não fez, para te dar a ocasião de fazer. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Se a gente lançasse um olhar para o pretérito, veríamos que quase tudo que está à disposição nossa hoje procede da injustiça, mas que pela misericórdia dá-nos a possibilidade da gente seguir operando para conquistar a verdadeira justiça. Por isso ele diz mais adiante, bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Quase todas as grandes nações civilizadas do mundo de hoje, tecnológicas, imponentes, se ergueram sobre imensas injustiças. E por que a misericórdia permite que lá estejam? Para que dessas riquezas da injustiça possam alcançar a verdadeira justiça, amparando os seus irmãos. Mas muitas vezes, como administradores infiéis, não atentamos para isso. Mas muitas das nações de hoje ergueram-se sobre a mais profunda injustiça. Pisaram sobre outros povos, excluíram populações inteiras, eliminaram, conquistaram recursos materiais, monetários, à custa de espólio, de roubo, muitas vezes. E aí estão nações poderosíssimas, erguidas sobre as riquezas da injustiça, que Deus permite que lá estejam, convidando-as a usarem as riquezas da injustiça para espalharem a verdadeira justiça, no serviço aos semelhantes. Cedo ou tarde, as coletividades, como os indivíduos, serão chamados a prestarem contas, mas permite o Senhor que ainda ostentem as riquezas da injustiça para que se aproveitem desses recursos, granjeando amigos, isto é, semeando amor, fraternidade, bem. Por isso ele continua: com exceções, os homens têm sido servos dissipadores,
que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus legou a parábola do empregado infiel, ou do administrador infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. Então, nós que temos sido mordomos infiéis por tantas encarnações, hoje, repletos com essas riquezas com que o Espiritismo, por exemplo, nos beneficia, as facilidades que temos hoje, a saúde, o corpo e tudo mais, somos chamados a granjear amigos, a espalhar fraternidade para que encontremos, então, o caminho da verdadeira justiça, da nossa reabilitação, mordomos infiéis que temos sido. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Os recursos que ora temos, movimentando-os no sentido do bem, da fraternidade, aliviando dores, consolando corações, aclarando caminhos, abrindo novos horizontes a outros espíritos, nós estaremos, a partir das riquezas da injustiça, construindo verdadeiras riquezas para o nosso ser, porque nenhuma supera, em termos de riqueza espiritual, aquela do montante de amor, de amizade, de fraternidade que já construímos ao redor de nossos passos. Cairbar mesmo definirá, Emmanuel também, que reconhece a grandeza de um espírito pelo número de corações que ele já conseguiu mobilizar para o bem, pelo número de amizades que ele conseguiu granjear. Quem tem amigos, dirá Emmanuel, acumula poder na criação. Não o falso poder dos homens, muitas vezes a serviço do orgulho ou da vaidade, mas o legítimo poder de influenciar para o bem, de construir para a eternidade. As almas mais poderosas do universo são as que mais amigos têm. Alguém duvida o porquê de Jesus ser o Espírito mais poderoso da Terra? Porque é Ele que tem mais corações com os quais possa contar. É Ele que pôde e segue a mobilizar o maior número de corações para as causas do bem e do amor na Terra. Por isso, talvez no seu Evangelho tenha Ele elegido o título de amigo como o maior de todos. Já não mais vos chamo servos, mas amigos, porque tudo quanto revelei de meu Pai vos dei a conhecer. Como é estabelecer para nós que a amizade, bem como a fraternidade, são quase que a mesma coisa quando pensamos em termos de espiritualidade, a amizade e a fraternidade são o título mais nobre, a riqueza mais imperecível que nós poderemos ajuntar. A partir dos recursos da riqueza da injustiça, construindo a riqueza verdadeira para o porvir, a da amizade. Por isso conclui Emmanuel nessa mensagem: se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras, que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Cada amigo, cada coração tocado, mobilizado no bem, será depois um estímulo a mais para a nossa própria redenção, para a nossa própria subida áspera. Quando ajudamos a alguém, não nos esqueçamos. Não somente aquele alguém, mais cedo ou mais tarde, nutrirá por nós uma gratidão ou anseio de nos auxiliar, mas também, lembremos, esse alguém conta com benfeitores espirituais, que por vezes o acompanham há séculos e que se sentirão muito felizes em poder contar com um coração encarnado que seja aquele que talvez apresente para o seu tutelado o amor como antes ele não viu, a paciência, a compreensão. Mesmo o coração mais equivocado na terra, o criminoso, o que caiu moralmente, o que procedeu de maneira equivocada, conta ele com uma mãe espiritual, com um pai espiritual, com benfeitores espirituais. E qual não será a gratidão desses espíritos para conosco se formos nós aqueles que lhe estendem as mãos? Aqueles que, pelo menos, oram por ele. Estaremos angariando a simpatia desses que depois virão em nosso auxílio. Então, aquele movimento
aparentemente fraudulento ou equivocado do administrador infiel, à luz da realidade espiritual, torna-se um movimento de prudência, de sabedoria, não do interesse mesquinho. Busca ele aliviar os fardos, minorar as dores, as dívidas de seus irmãos. E com isso acaba conquistando uma riqueza de mais longo prazo. Acaba conquistando ele depois um auxílio que lhe poderá amparar nos momentos de desafio na própria jornada. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual. O capítulo seguinte do mesmo livro, Pão Nosso, número 112, também é dedicado por Emmanuel a comentar essa mesma passagem, aliás, esse mesmo versículo. Agora sob o título Tabernáculos Eternos, porque se recordarmos a fala de Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que Jesus quer dizer com isso? Vos recebam eles nos tabernáculos eternos. É o que Emmanuel vai nos ajudar a entender. Primeiro ele inicia dizendo assim, a respeito da parábola como um todo. Um homem desapercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. É o que a gente falava ao início. Quem analise essa passagem só do ponto de vista material, desatento para os aspectos espirituais ou para as nossas obrigações espirituais, não verá senão um indivíduo sagaz, astucioso, que engana tanto ao seu senhor como aos outros ali, que ele, de certo modo, suborna, né, para manter as suas convenções, para manter ali os poderes ou os benefícios. Mas isso seria a leitura, diz Emmanuel, de quem está desatento das obrigações espirituais, de quem ainda não se viu como esse mordomo, como esse administrador, de quem ainda não percebeu o quanto tem sido beneficiado pelas riquezas da injustiça e o quanto, portanto, nos cabe aproveitá-las para construir as riquezas da justiça, da amizade, do amor. Por isso ele continua, todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura. Porque alguém poderá falar, mas nesta encarnação tenho sido tanto quanto possível justo. Mas e o passado? Ainda não de todo ajustado. Ainda não de todo quitado. Por isso, Emmanuel faz questão de dizer, Jesus inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. Então, quando Jesus está falando para que eles os recebam em tabernáculos eternos, Jesus não está falando do céu. Jesus não está falando que esse indivíduo assim procedia para depois conquistar o céu magicamente, de maneira sagaz, astuciosa. Não. Os tabernáculos eternos estão mais próximos do que imaginamos, porque Jesus os situou, prossegue Emmanuel, no coração do homem, no coração da criatura. Então, pelo bem que faço, embora ainda tão imperfeito, ainda tão limitado, com tantas dívidas a quitar perante o Senhor de todas as coisas, o bem que faço para um coração representa mais um tabernáculo de acolhimento, mais uma casa acolhedora com a qual poderei contar. Porque não é isso que é um amigo na nossa jornada. Quando passamos pelas lutas as mais ásperas, conversar com um amigo, poder contar com o olhar amoroso de um amigo, com o conselho sábio de um amigo, não é como sentir-se acolhido numa casa em meio à tempestade, num oásis em meio ao deserto, num clima de serenidade em meio à turbulência das lutas na vida. Isso são os tabernáculos eternos. O coração é o sagrado e eterno tabernáculo da criatura. E quem opera no bem, abre portas, abre casas de acolhimento,
com as quais poderá contar na sua própria jornada. Por isso ele prossegue: mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Então, reconhecendo o quão frágeis, o quão imperfeitos, o quanto ainda temos a nos ajustar perante a lei divina, Jesus, expressando a sua imensa misericórdia e piedade, nos trouxe essa parábola, dizendo a cada um de nós, os mordomos e administradores infiéis de tantos séculos, aqueles que temos ainda tantas dívidas, aqueles que ainda contamos com as riquezas da injustiça e não da justiça, disse-nos eles: operem no bem, e então receberão o auxílio necessário, devido, para que consigam superar essas dívidas, para que consigam quitar-se perante a própria consciência e a lei divina, encontrando as riquezas do porvir, da alegria, da paz, da amizade. Conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos desse modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e elevação de nossos semelhantes. Isso é diminuir a dívida que eles têm para com o alto. O que fez lá o mordomo: olha, você devia 100, agora você deve 80, você devia 100, agora você deve 50. É diminuir a distância para eles do quanto tem a caminhar. É apresentar para eles com mais clareza o roteiro a seguir. É dar-lhes força adicional para que não venham a sucumbir. Isso é minorar o peso que ainda tem que carregar. É isso que está sendo dito aqui. Favorecer tanto quanto possível a própria melhoria e elevação deles, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente acolhendo-nos em seus corações. Quando nós contamos com o amparo de um Bezerra de Menezes, de um Eurípides Barçanufo, a visita entre nós de um Chico Xavier ou de outros corações dessa estirpe, não creamos nós que é por merecimento. Entendamos que é a bênção da misericórdia que nos visita. O pouco do bem que pudermos fazer ampliará para nós as possibilidades desse acolhimento, desses discípulos mais adiantados que nós, que encontrando um pouco mais de sintonia poderão nos ajudar ainda mais, como fizeram, por exemplo, endossando a nossa volta à matéria. Os que aqui estamos, viemos muitas vezes contando com a intercessão de benfeitores, dizendo: não, patrocino agora a nova tentativa dele, o novo empenho, o novo esforço dele na caminhada. Contamos com os méritos deles que conseguiram, junto ao alto, intercessão, possibilidades de recomeçar para cada um de nós. Por isso, diz aqui Emmanuel, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, que na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos nos auxiliarão efetivamente acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Endossando diante de Jesus as nossas promessas. Reconhecendo as nossas imensas fragilidades ainda, mas esperançosos e dispostos a nos amparar, colocam-se ali como intercessores junto ao alto, conquistando para nós novas possibilidades de aprendizado e de renovação. Eram esses alguns dos pontos que nós gostaríamos de destacar dessa parábola, que, como frisamos, é muito complexa, daria uma longa jornada de compreensão, de entendimento,
mas julgamos serem esses os aspectos centrais que Jesus busca trabalhar. Identificando-nos com esses mordomos que temos sido infiéis administradores do quanto temos recebido de Deus, mas que mesmo nessas tantas limitações, nessas tantas fragilidades e imperfeições, poderemos já algum bem fazer, para que esse bem possa falar por nós, quando ainda não tivermos toda a autoridade moral, todos os recursos e conquistas já, para podermos realmente pleitear maiores conquistas ou mais paz, mais luz na caminhada. O bem que fizermos em qualquer parte, lembremos-nos de Emmanuel, será então nosso advogado, eternidade afora. O pouco de bem que já pudermos fazer abrirá para nós novas portas de acolhimento, de entendimento e de amparo do mais alto, para que possamos, enfim, a partir das riquezas da injustiça, fazer por merecer, conquistando na justiça da lei, no amor e na misericórdia do Cristo, a fraternidade e a amizade que serão as nossas riquezas de amanhã. Que Jesus nos abençoe, nos ampare a todos e que possamos meditar sobre o que temos feito de tudo quanto nos foi conferido, porque cedo ou tarde haveremos de escutar no âmago da consciência, dá conta de tua administração. A todos nós, muita luz, muita paz, que Jesus seja sempre conosco.